Gabor Maté é um médico húngaro-canadense e ele viveu umas experiências difíceis na infância. A mãe dele era muito jovem, né, 24 anos, e o médico disse a ela que as noites eram para dormir. Então, ele chorava. Uma vez ele chorou de meia-noite às 2:30 da madrugada, e o médico disse, como a noite era para dormir, era para dar mamada de 4 em 4 horas. Então, durante algumas noites, ele chorou, 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 e depois ele passou a não chorar, e ele virou um bebezinho muito bom, muito saudável, muito tranquilo, o bebê bonzinho. E, mas isso trouxe várias consequências na vida de Gabor Maté. Depois ele viveu uma outra experiência, a família perseguida lá, né, pelos nazistas, e o esconderijo em que eles estavam não era muito seguro, e então a mãe o leva para a tia, que estava num abrigo mais seguro. Não, a gente não ficou sabendo assim, o porquê que a mãe também não ficou lá, né? Não sei se não cabia, bem. E isso então trouxe graves consequências, uma ansiedade e uma depressão muito severa. E até hoje ele está aí em torno dos 80 anos, o olhar dele ainda é triste. Então a importância, né? A importância dos bebês, a importância da ligação mãe e bebê, ela é muito grande mesmo. Então, na Universidade de Duke, no ano de 2010, eles pesquisaram 500 pares, né, mãe e bebê. E aí tinham determinadas situações, não é? Então, tinha a mãe que era carinhosa, ocasionalmente negativa ou tátil, ou extravagante. Então, eram 500 mães e os seus 500 bebês. E depois de 30 anos, eles tinham crescido, né? Eles passaram então por uma bateria de testes e de saúde mental para avaliar seu nível de ansiedade e perturbação emocional. Descobriu-se que os adultos que tinham recebido maiores níveis de afeto materno na primeira infância tinham os mais baixos níveis de perturbação. E o líder da pesquisa, ele ousou, né? Arriscou dizer que talvez demonstrar afeto nunca seja demais. Então, a gente vê que essa interação ela é indispensável. E, infelizmente, né, as mães têm ou 4 meses, no máximo 6 meses só com o recém-nascido. Isso é pouco. Em termos de ideal, seriam 3 anos que a mãe deveria ficar com esse bebê. Mas a nossa realidade não é essa. Um mal menor, né? Seria pelo menos durante um ano a mãe acompanhar esse bebê. Então, durante muito tempo, partiu-se do pressuposto, né, que os bebês eram impelidos a se apegar aos cuidadores só por causa da dependência e a sua vulnerabilidade em relação à alimentação, abrigo e calor. Hoje sabemos que as necessidades sociais e emocionais estão igualmente codificadas no nosso circuito neural pela evolução e que o nosso desenvolvimento ideal requer que elas sejam supridas. O neurocientista Jacques Panksepp nomeou o aparato cerebral que governa as necessidades do sistema do pânico-luto, porque, assim como o alarme de um carro, estas são emoções ativadas na ausência do apego seguro. O recado é: somos programados para apegar, para nos conectar uns aos outros, algo que conseguimos graças ao vínculo precoce com seus cuidadores.
Não só isso, mas a programação funciona em dois sentidos. Os bebês, na palavra de Panksepp, nasceram para chorar, justamente para ativar as suas estruturas cerebrais de cuidado e comportamentos afetuosos dos pais, algo que ele denominou de sistema de cuidar. O que que é o apego? É o afeto, é o carinho, é a presença. Nós precisamos de ter esse apego bem estruturado, bem feito, seja a mãe, seja quem é que estiver cuidando, né, daquela mãe. Então, a neurobiologia do apego, né, ela é muito importante mesmo. E quando lá, né, o Gabor Maté estava com fome e a mãe não o atendia, ele ele fala então, né, que ele aprendeu o desamparo aprendido, o desamparo aprendido. O bebê para de chorar, não é porque ele não está com fome, não é porque ele não está incomodado mais. Não, ele está incomodado, ele está passando fome. Mas do que adiantava ele chorar? Ele não era atendido. Então, o bebê aprende o desamparo, mas vai gerar graves consequências no futuro. O Gabor Maté fala que, quando adulto, ele não sabia o que que era ver a vida colorida, ele não ria, ele não gargalhava, ele não sabia disso. Para ele, assim, a vida era cinza. Até que um psiquiatra recomendou a ele que ele tomasse um antidepressivo. E quando ele tomou um antidepressivo, ele fala que foi a primeira vez que ele viu a vida mais colorida, que ele riu, que ele pôde dar gargalhada. E mesmo assim, quando a gente vê a foto dele, a gente vê uma expressão de muita tristeza nos olhos. Então, que a gente aí pense um pouco, né, na importância dessa relação mãe e bebê. É muito importante. E também, eles, nas descobertas novas, a doença mental ou a saúde mental vai sendo definida no ventre materno, né? O que o feto, o embrião, ele registra a rejeição, ele registra o ser bem querido, ser bem desejado. Stanislav Grof, ele é um psiquiatra, ele fez experiências com LSD, ele aplicava o LSD nas pessoas lá envolvidas na pesquisa dele, e ele pedia sempre para ele desenhar como é que ele se sentiu dentro do útero materno. Então, tem um desenho no livro dele, que se chama Além do Cérebro, que é ele desenha o feto, né, um embriãozinho lá dentro, e em volta dele cheio de caveiras. Então, é chamado útero mau. E o outro desenha um Buda, um Budinha, né, pequenininho, e dele assim, sai raios de luz, o útero todo iluminado. Então, aquela foi uma gravidez muito bem aceita, ele foi muito bem aceito, ele foi muito bem amado. E o outro não, o outro ele foi rejeitado. E isso vai definir o futuro mental daquele bebê. Então, olha a importância de uma gravidez, né? Tem umas tribos mais primitivas que, quando a mulher está grávida, ninguém que esteja com raiva pode chegar perto dela para não atrapalhar o bebê. Olha, eles já sabiam disso. Só agora que está sendo comprovado aí pela neurociência. Então, olha a importância, né, da saúde mental, do cuidado que se deve ter com uma grávida e na nossa cultura, as grávidas estão muito estressadas, estão muito cansadas, porque a jornada de trabalho é pesada. E é meio assim que desumano isso. Mas
A gente vai, vou fazer um outro vídeo para falar um pouco mais sobre essas interações, né, entre mãe e filho que são indispensáveis e inadiáveis. Quem dera se todos os úteros da Terra, a pessoa desenhasse lá um budinha e raios que saíssem dele e que estava em todo o útero só tinha raios iluminados. Muita paz e muita luz.